Romanos, capítulo 8, versículo de número 12. Amém? Todos acharam? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Podemos assentar. Eu quero que, enquanto você se assente, você abre comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10. É conhecido de você o texto: tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. E o que nós temos visto são, muitas vezes, as nossas atitudes, o nosso relacionamento com a vida, a nossa situação com a vida, que tem trabalhado de uma maneira muito determinante para não só constranger qualquer sucesso, mas também para nos sentenciar a uma situação que muitas vezes nós não conseguimos sair dela. O que nós temos observado na vida cristã é que não são poucos os filhos de Deus que trabalham contra o seu futuro, mas alimentando um coração sonhador, alimentando uma alma projetista, uma alma que anseia por algo melhor, mas no seu consciente não existe a noção que não haverá o que essa alma sonha. Simplificando, pessoas que nunca terão o que planejam, que nunca viverão o que sonham, porque no seu presente elas estão pecando contra o seu futuro. E eu quero falar que pessoa melhor na Bíblia pecou tão gravemente contra o seu futuro do que um homem chamado Saul. O povo quer um rei, o povo não quer mais a teocracia, o povo escolhe a monarquia, como as outras nações vigentes da época. E, contrariamente à vontade de Deus, Deus indica para Samuel um rei que é ungido. Então Samuel, depois de um discurso em Mispá, diz: vocês querem um rei? Deus lhes dará um rei. Mas não é o que Deus quer, mas é o que vocês querem. Você olha por aí que muitas coisas que você busca não é o que Deus quer, mas muitas vezes você as alcança pela insistência e não pela plenitude do coração de Deus. Bom, eu quero começar a falar sobre o primeiro pecado deste homem. Quem sabe na sua concepção, na sua ótica humana, um pecado contra o futuro, inocente, inofensivo, incapaz de prejudicar o futuro de uma pessoa. Para iniciar explicando isso para você, eu quero que você se recorde. Você consegue se recordar do texto que você leu há exatamente 3 minutos e meio atrás? Em Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao 18. Que o Senhor diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, para que outra vez nós estarmos em temor, mas Ele nos deu o Espírito Santo, pelo qual nós podemos chegar diante de Deus e dizermos: Pai, Paizinho. Deus não nos deu um espírito de timidez. A timidez é um acúmulo de negligência que houve contigo. Essa negligência, ou seja, coisas que faltaram, gera uma combustão onde você não terá forças, você terá
volúpias, iniciativas, segundo o que você sente. Toda pessoa tímida não tem força. Toda pessoa tímida, ela tem volúpia, ela tem ataques de reações. Ela não tem atitudes, ela tem ataque de reações. Então, quando Cristo entra na minha vida e na sua vida, a primeira obra que Ele realiza é provocar em nós a libertação da timidez, tratando com todas as faltas que houve em nossa alma, suprindo essa ausência, essa carência, para que neste mesmo lugar de carência, de negligência humana, haja um fundamento, uma raiz de fortalecimento, onde ali o Espírito Santo estará regendo, onde haverá verdadeiramente forças. Saul era um homem tímido. E os cristãos, eles olham para alguns tipos de pecado de uma maneira negligente. A timidez é um grande pecado, provoca um grande mal, como a tristeza, mas os crentes não vêem na timidez perigo. Eles dizem assim, eu sou tímido. E eles dizem, eu sou tímido, de uma maneira que se ele estivesse dizendo, eu bebi água. A timidez é muito prejudicial para a sua alma. Porque todos os pecados que você vai cometer na sua vida, nascerá no acúmulo de negligência de outros para contigo, ou na ausência de feitos de outros para com você. Todo pecado, se é soberba, se é adultério, tudo nascerá nessa raiz de timidez dentro da sua alma. Essa raiz de timidez vai provocar soberba. Essa raiz de timidez vai provocar complexo. E no complexo, quando você tiver esse já complexo formado, quando você estiver numa situação difícil, você vai querer provar que é capaz fazendo besteira. Então o que nós precisamos entender, que a timidez é muito nociva. E eu não falo da timidez de socialização. Eu falo da timidez de ausência, negligência humana, que provocou uma deficiência na sua identidade. Você não tem uma identidade formada. Você não sabe quem é você, a não ser se você disser suas funções. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou professor, eu sou funcionário, meu RG, meu CPF, é isso que você sabe falar sobre você. A cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, o tipo de cor de roupa que eu gosto, o estilo de vida que eu gosto de viver. Isso você acha que é você. Por quê? Porque não há uma compreensão sobre a sua identidade. Porque a timidez, ela impede que você tenha uma identidade. Então você tem lapsos de achar que você existe, mas realmente não há a concretização da sua existência, porque não existe alguém formado. E você vai ver isso neste homem. Primeiro pecado que você comete contra o seu futuro. Eu fiz um apanhado geral sobre a timidez. Eu sei que você não entendeu, alguns de vocês não entenderam nada, outros entenderam mais ou menos, e outros entenderam um pouquinho mais. Mas eu sei que não é, e eu também não quero que você saiba tudo da timidez numa explanação de 7 minutos. Eu só quero que você entenda o perigo da timidez. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de ousadia. Deus nos deu espírito de força, espírito de autoridade. Samuel vai ungir rei, e então ele chama a tribo de Benjamim, ela é escolhida pela sorte. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, versículo 21, quero convidar você para ler comigo. Versículo 20, na verdade. 1 Samuel 10, 20. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. Fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e delas tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Para que você tenha uma ideia do que aconteceu, Samuel já havia conversado com Saul, já havia ungido ele e já havia dito que ele seria rei de Israel. Então ele sabia de tudo aquilo que ia acontecer com ele. Só que na hora de apresentá-lo para o povo, ele teve medo. Ele teve um ataque de timidez e escondeu no meio das bagagens. Por quê? Porque ele era tímido. Ele não tinha preparação emocional, preparação psicológica para aquilo. Pastora, então Deus escolheu errado? Não, Deus deu uma chance para ele.
para ele se livrar de tudo aquilo. Quantas chances Deus tem te dado para que você se apresente diante dele, como ele não o fez, e diga assim: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para aquilo que o Senhor quer para mim. Eu não vou mais esconder atrás das bagagens da vida, atrás do meu passado, atrás daquilo que não me deram, daquilo que não me fizeram, daquilo que não puderam ser para mim. Eu não vou mais me esconder atrás dos meus traumas, das minhas frustrações. Eu não vou permitir que o meu passado seja um lugar de chacais. Eu não vou permitir que a minha personalidade venha estar entre aquilo que o Senhor tem para mim. E eu não posso permitir que a minha vida circule nessa onda sentenciada ao fracasso. Eu preciso aceitar desafios que o Senhor tem para a minha vida. Quantas bagagens nós temos buscado para nos esconder? Ah, mas eu tenho medo, mas eu tenho insegurança, mas eu não consigo, é demais para mim, essa situação está além das minhas forças. Se estivesse equivalente à sua força, não viria de Deus. O nosso Deus é um Deus desafiador, e Ele coloca para nós situações que nos desafiam a sair da incredulidade para a fé, nos desafiam a sair do pecado para a santidade, nos desafiam a sair do anonimato para a exaltação. E o que nós fazemos? Nós encontramos nas nossas desculpas, os nossos recursos para nos afastar e nos isentar daquilo que Deus tem para nós, uma vida plena, uma vida diferenciada. Eu acho que Saul não havia entendido o que Deus tinha para ele. É muito fácil nós usarmos chavões, como por exemplo: Deus tem muito mais daquilo que eu penso, que eu peço, segundo o poder. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é aquele que vai diante de mim. Usamos textos bíblicos fundamentados em nossa mudança na vontade de Deus como chavões para que nos desperte um ânimo temporal, um ânimo que somente nos faz nos sentir melhor, uma suposta segurança. Isso não é fé, isso não é mudança, isso não é chamado. Deus tem um chamado para mim e para você, um chamado que desafia toda a nossa estrutura emocional, um chamado que vem para trazer cura para tudo aquilo que já vivenciamos na nossa vida, um chamado para vencermos todas as condições, todas as cartas da manga do inferno, onde Satanás diz: eu vou usar isso para derrubá-lo, eu vou usar isso para defraudá-lo, eu vou usar isso para poder definhá-lo. E Deus quer que nós façamos uso da chance que temos de crer e aceitarmos os desafios de crer, de ousarmos, de ser santos, de encontrarmos desafio, de termos fé, de confiarmos em Deus, de aceitarmos situações que nos botam medo e ali colocarmos o nosso pé e com certeza dizermos: o Senhor vai diante de mim. Ele esconde atrás das bagagens. E não é descoberto o esconderijo dele, porque ele disse: ó, me arrependi. Não, foi o seguinte, versículo 21, 22, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Não, vir ele não vai vir não, ele está escondido. E disse o Senhor: eis que escondeu entre a bagagem. E aí foi tirar ele de lá, escondido. Aqui começa o fracasso dele. Na timidez. A sua timidez, a sua negativa ao que Deus quer. Tudo começa com aquilo que você pode. Custava aquele moço dizer: ó, sou eu estou aqui. Tudo começa com a sua negativa. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo ser diferente, eu não consigo mudar, eu não consigo melhorar. Consegue, porque o que Deus pede para mim e para você agora, Ele capacitou anteriormente. Paulo diz: toda a nossa capacidade vem de Deus, e se Deus quer algo de mim e de você, Ele já nos capacitou o suficiente para fazermos. E a Bíblia diz assim que ele se esconde atrás da bagagem, e esse é o primeiro pecado que ele comete contra o futuro dele. Essa timidez vai dar a ele a entonação da personalidade,
uma autossuficiência, ativismo e desobediência. São os 5 pecados que ele cometeu contra o seu futuro. E o primeiro pecado foi, para alguns, inofensivo. Falta de coragem, falta de ousadia. Uma negativa a fazer aquilo que tem que ser feito. Você não pode jogar para amanhã o que você está fazendo hoje. O que você tem que fazer hoje e agora. As coisas que Deus tem posto na sua mão é para serem feitas pela sua mão. Deus não vai fazer o que cabe a você fazer. Segundo pecado que ele comete, 1 Samuel capítulo 11. O Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em você. Quando Samuel unge a Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo começa a habitar em Davi. E a Bíblia diz que a manifestação do Espírito Santo vinculou pelo caminho do que havia no coração de Davi. No coração de Davi havia força, havia coragem. Então quando ele olha 40 dias, o filisteu desafiando, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Agora nós vamos analisar o que manifestou-se na vida de Saul quando o Espírito Santo de Deus moveu-se dentro dele. Eu quero falar sobre a sua personalidade. Nós somos muito agregados à nossa personalidade. Nós defendemos a nossa personalidade. Nós amamos a nossa personalidade. E às vezes preferimos a nossa personalidade à palavra de Deus. Existe uma personalidade da qual nós fomos chamados para imitar, que é a de Jesus Cristo. E Saul foi tocado pelo Espírito de Deus, e o que saiu dele foi ira e coação. Quantos crentes que fazem uso da força, do conhecimento, do poder de Deus, misturado com toda a parafernália da sua personalidade? Você já parou para pensar nisso? Que você tem o Espírito Santo, mas você tem uma personalidade que é ferrenha, e a sua personalidade está atrasando a sua vida. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo está combatendo a sua personalidade. Está sendo uma luta que dura há 5 anos de conversão, há 10 anos de conversão, há 20 anos de conversão. E esse empate não acaba nunca. Ora você fala em Deus, ora você fala de si, ora você é tomado por exposições malignas como Pedro. E Jesus olha para Pedro e diz: quando tu te converteres, quando houver em ti manifestações dominadas pelo meu Espírito, quando o meu Espírito dominar suas emoções, quando o meu Espírito dominar suas razões, quando você preterir a si mesmo e preferir a minha palavra, a minha ordenança, os meus mandamentos, quando você disser não a si mesmo e sim a mim, então o meu Espírito assumiu o governo. Aqui você vai enxergar e ver uma manifestação do Espírito Santo, mas não um domínio, não um controle na vida daquele homem. Os inimigos se levantam e é colocado a cidade. Capítulo 11, os amonitas, a cidade de Jabe e Gileade, que se eles não arrancassem o olho direito, não haveria a aliança com eles. Então a Bíblia diz assim, em 1 Samuel 11, versículo de número 5. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? O povo estava chorando muito, porque ia perder um olho, né? Contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Quando eu olho isso, eu vejo Sansão. Você acha que o que Deus quer para mim e para você é uma apoderação do Espírito por
um momento, uma hora, um instante, uma necessidade? Ou o que Deus quer para mim e para você é um domínio contínuo? Será que o que Deus quer para mim e para você são ápices? São momentos isolados? É isso que Deus quer para nós? A Bíblia diz que o Espírito se apoderou dele, e ouvindo essas palavras se acendeu em grande maneira a sua ira. Por que ira, pastora? Era o que tinha dentro dele como volúpia, como combustível para a guerra. Qual é o seu combustível para a guerra? Tem gente que reage só na raiva, ele reage só na ira, ele não sabe reagir dentro do domínio próprio, com sabedoria, com equilíbrio, com força, com autoridade. Quando você vê ele tomando uma atitude, é quando ele está irado. O que eu vejo nesse crente, senão uma apoderação do quê? O que Deus espera que nós agimos em meio à dificuldade é com força contínua. É com força contínua. Não são ápices, não são levantes de energia, não são levantes de força por meio de ira. Você fica irado, então você vai lá e mete o pé no balde e chuta tudo e diz: espera aí que eu vou pôr um fim em tudo isso. Você acha que isso é de Deus? Não. Existem pessoas que dizem assim: ó, eu vou até um ponto, mas quando eu perder a linha, crente não perde a linha? Crente não perde a linha? Ele age comedidamente, gradualmente, ele vai agindo com força. Força para humilhar-se, força para calar-se, força para agir, força para levantar. Mas quando ele levanta, ele não coage ninguém, ele não destrói ninguém. Quando ele está forte não para destruir ninguém, mas para amar e levantar os outros. Crentes que agem dominado pelos seus sentimentos, quando eles se sentem por cima, eles ofuscam os menores, destroem os que estão humilhados. É isso que Deus quer para você? Você já viu um crente sem o Espírito Santo? O domínio, quando ele consegue alguma coisa da parte de Deus, ele se sente melhor que os outros. Ele se sente superior que os outros. E se ele puder, ele definha quem está ao lado dele. Por quê? A Bíblia diz assim, que Saul se levanta em ira, e ele toma uma atitude de coação. A Bíblia diz no versículo de número 7, e tomou uma junta de bois, e cortou em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul. Olha só, você queria que alguém te ouvisse por meio de coação? Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel não estava nem sabendo de nada, assim se fará os seus bois. Quer dizer, eu vou matar todos os bois de vocês, se vocês não me seguirem. Mas deu certo, pastora, deu certo se você prestar atenção. Qual foi a palavra que ele usou que trouxe temor ao povo? Ele usou a palavra Samuel. Ele emprestou o nome de Samuel, a fama de Samuel e o peso que Samuel tinha sobre o povo. Ele não tinha nem peso para poder agregar o povo para uma batalha. Então, se eu não tenho peso, eu vou pesar, eu vou coagir. Você é alguém que consegue as coisas por meio de coação? Por meio da sua personalidade? É pelo Espírito ou pela sua força? Se você não fosse tão intragável, as pessoas seriam diferentes, mais felizes, teriam mais paz, seriam mais harmoniosas. A Bíblia diz assim: então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Segundo o pecado que você comete contra o seu futuro, a sua personalidade que não muda, o domínio do Espírito Santo que não existe, é a sua personalidade, são os seus sentimentos, a sua ira, é o que você sente, é a maneira que você quer, é tudo do seu jeito, é tudo sua visão. Você não é flexível, você não pensa o que o outro está sentindo, o que o outro está vendo, o que o outro está vivendo, o que é que o outro quer de mim. Você sabe o que você quer, muito bem, mas você sabe o que o outro espera de você? As pessoas que você convive, você não consegue perceber que elas gostariam que você fosse um pouco melhor,
Um pouco mais flexível, um pouco mais educado, um pouco mais amável, um pouco menos soberbo, um pouco menos arrogante, um pouco menos boca dura. Será que nós não analisamos que a nossa personalidade pode defraudar o nosso futuro? Às vezes você olha velhinhos, só dá exemplo para passar adiante. Que pobre daquele velhinho, você viu? A mulher dele não dorme com ele no mesmo quarto. Cada um dorme num quarto separado. Vou só falar para você. Rebobina a fita. Você vai ver se o velhinho é pobre. Você vai ver. Então eu quero te dizer uma coisa. A sua personalidade pode sentenciar o seu futuro. Seja um pouco melhor. Planeje ser melhor. Planeje ser mais flexível. Planeje ser mais de Deus. Planeje frutificar mais amor, gozo, paz, alegria, domínio próprio, fé, mansidão, temperança. Promova isso na sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus dominar sobre quem você é, sobre o que aconteceu com você, sobre o que você vivenciou e sobre o que você acha que é vida. Porque às vezes você acha que as pessoas que estão convivendo com você estão felizes da vida, mas se você pudesse ouvir o coração delas, você não ouviria o que você pensa que é. Mas quem tem coragem de dizer a verdade? Quem? Senão o Espírito Santo de Deus. Terceiro pecado que ele comete: autossuficiência. Quando você ou eu esquecermos que Deus é tudo, vamos perder tudo. Existe uma linha tênue entre ser seguro, ter autoridade, ser firme, ser constante e ser autossuficiente. Existem pessoas que não são seguras, não são firmes, não têm autoridade e acham que a autossuficiência é tudo isso. A Bíblia diz no capítulo 13, eu quero falar sobre o pecado da autossuficiência. Saul não tinha cacife para dar segurança ao povo. Ele não tinha o poder do Espírito, ele não tinha segurança, ele não tinha ousadia. E o povo entra em guerra. Isso no segundo, ele perde o governo dele, no segundo ano do governo. Um ano ele conseguiu sentenciar o futuro dele inteirinho. A Bíblia diz no capítulo 13, versículo de número 1, Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, os inimigos se levantam contra. E no capítulo 13, versículos 6 e 7, eles saem para a guerra. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque os inimigos, os filisteus, em bando, 300.000, e vai uma multidão. Porque o povo estava angustiado, o povo que se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. O povo, onde tinha um buraco, eles se enfiavam. Por quê? Porque agora não tinha coação, né? Agora o que valia era a confiança que eles tinham naquele líder. Só que eles não tinham confiança nenhuma, então o povo ficou com medo. E o povo começou a debandar. E aí Saul disse assim: pronto, um rei sem povo, que é um rei sem povo. Aí, versículo 7, e alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade, de Gileade, estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Você já imaginou? Ele tinha medo, o povo tinha medo. Aí o que acontece? Acontece que ele não tinha força para orar, não tinha comunhão com Deus, não tinha um relacionamento íntimo para Deus, de confissão, de chegar e falar: Senhor, não estou bem, eu estou com muito medo, e a situação está feia, Senhor, me ajuda. O que levantou nele? A autossuficiência. Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu preciso fazer algo para esse povo confiar em mim. Eu preciso fazer alguma coisa para poder ter autoridade. Autoridade não é pelas suas obras, a autoridade é espiritual.
Força, segurança, não vem de você e por nada que você faça nessa terra, vem de Deus. A segurança que você tem, que o seu dinheiro dá, que a sua saúde dá, que o seu diploma dá, ela põe a bagagem debaixo do braço e na aflição é a primeira a debandar. Agora a segurança, a autoridade que Deus dá, ela é fiel, ela permanece nas adversidades e em toda a contrariedade. Ele não tinha confiança, ele não tinha segurança. Então o que ele disse? Eu preciso fazer alguma coisa. Porque já que eu não tenho o espiritual, eu não posso contar com o que Deus pode fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. E no capítulo, não precisa abrir, no capítulo 10, versículo 8, no chamado dele, Samuel disse a ele o seguinte: quando você subir a Gilgal para adorar, você espera por mim 7 dias. E ele esperou 7 dias. Só que ele não esperou até o dia acabar. E antes do dia acabar, ele faz algo que não deveria. Ele era profeta? Não. Ele era sacerdote? Não. Mas ele resolveu sacrificar. Fazer o holocausto. Ele não podia, era proibido. Mas ele se achou que ele podia, autossuficiente. Achou que podia. Bom, o povo está debandando. Samuel não veio. Eu vou sacrificar. Por que eu não posso? Eu posso. Às vezes Deus te coloca numa situação tão difícil na sua vida. E aí, ao invés de você resolver confiar em Deus, esperar por Deus, acreditar na provisão dEle, você resolve agir. Agir segundo o que você pensa, segundo o que você é, segundo o que você quer, burlando, atravessando os propósitos de Deus, colocando o seu futuro a perder. Quantas vezes você agiu precipitadamente, fazendo com que o seu futuro estivesse condenado, porque você foi tomado por um lapso de autossuficiência? Porque quem é seguro tem fé, quem é seguro, quem tem autoridade é confiante em Deus, e ele aguarda até o último segundo, porque sabe que Deus é com ele. Mas quem não tem fé, quem não tem segurança, vive colocando os pés pelas mãos, faz as coisas fora de hora, fora de tempo, fora de coordenação. E a Bíblia diz assim, no capítulo 13, versículo 8: esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, em 10:8. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. 1º dia, 2º dia, 7º dia. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Tá. Ele achou que podia. O povo com medo, arrogante, achou que podia fazer. Samuel chega. O que é que você fez? Não. Nessa autossuficiência, você nota que ele era um homem simulado. Uma pessoa que não dizia as verdades. Sabe o que ele disse para Samuel? Ele disse assim: você demorou e eu queria falar com Deus, eu queria buscar a face do Senhor. Era isso que ele queria? Não. Ele queria impressionar o povo. Ele queria fazer sacrifício para dizer para o povo: tudo ok, Deus está conosco, está tudo certo. A preocupação dele eram os outros. A Bíblia diz assim que a resposta dele, versículo 11: então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas dos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, e eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Diga comigo: desculpas. Eu fiz isso por causa daquilo. Pessoas que usam de desculpas nunca desfrutarão de mudanças. Aprenda isso. Se você sempre busca uma desculpa para o seu erro, você nunca vai mudar. Pode esquecer. O Espírito Santo não terá lugar para fazer a obra na sua vida. Porque quem usa de desculpa está dizendo: eu me justifico. Eu fiz isso por aquilo, então eu estou certo. Quem usa de desculpas não muda. Quem sempre tem uma razão para o seu erro, nunca desfrutará de uma mudança expressiva. Quando alguém conversa com você, por exemplo: olha, você fez isso, isso, isso. E aí você diz: mas você... acabou a conversa ali. Porque se a pessoa está falando de você, você não tem que redarguir ela sobre ela. O assunto é você. Quando você estiver conversando com alguém
Olha, eu não gostei porque você fez isso, isso, isso. A hora que ela abrir a boca, ela dizer, mais você, para a conversa ali que vai dar briga. Para a conversa ali. A pessoa não está preparada para enxergar nada, não enxerga um palmo diante do nariz. Porque quando o assunto é o outro não vai redarguir o que está cobrando. Então, quando alguém disser assim para você, ó, você fez isso, 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 não diga, mas você, diga, não, vamos conversar, vamos, se o assunto sou eu, a pauta sou eu, a pauta sou eu. Quando você for conversar com alguém, e alguém disser, mas você também, para a conversa ali, não vai dar diálogo, não está preparado para ouvir, não tem humildade suficiente, era este homem aqui. Quando Samuel diz, o que você fez? Eu fiz por sua culpa. Você não veio. Eu esperei 6, esperei 7 e não veio. Então, os filisteus estavam à guerra. E outra coisa, eu também queria orar, queria falar com Deus. Um homem dissimulado, não era verdadeiro. Continuando, ele recebe uma sentença, 13:14. Samuel olha para ele assim, não subsistirá o teu reino. Deus já está escolhendo outra pessoa para pôr no teu lugar. Olha para o seu irmão e diga assim, Deus tem coisas grandes e firmes para você. É para você ou é para outro que Deus colocará no seu lugar? Você pode responder isso? A Bíblia diz que Deus tem coisas grandes e firmes para nos revelar. Paulo diz as coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas é para mim ou é para outro em meu lugar, por causa da timidez, da personalidade e da autossuficiência? Achar que eu posso ultrapassar meus limites sem consequência. Achar que eu posso fazer o que não devo só porque eu quero. Quarto pecado, ativista. Quando é que você percebe que você é ativista? Quando é hora de esperar e você não espera. Quando você acha que tudo na sua vida resultará do trabalho. E que Deus é só um ajudador para o trabalho, é um operário. Você não consegue entender que Deus é a fonte de tudo? Hoje eu estava meditando na oração de Ana e ela dizia, os fundamentos da terra são de Deus. Ele abate quem quer e levanta quem quer. Deixa vivo quem quer e mata quem quer. Você acha que é o seu trabalho, que são os seus esforços, que te dará tudo o que você precisa? Você anula Deus como uma fonte sublime, excelente, poderosa sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, que o cerco apertou. E no capítulo 14, versículo de número 15, Jonatas com seu pajem sai ao acampamento dos filisteus e ele começa a lutar e começa a ganhar. E ele diz, Deus nos dará a vitória. E então começa um rebuliço dizendo, espera um pouquinho, os filisteus estão sendo destruídos, o que está acontecendo? Então começa-se a fazer a contagem das milícias, não faltava ninguém, só faltava Jonatas, o filho de Saul e o pajem. Disseram, é Jonatas que está lá. Então a terra começou a tremer, versículo 15 do capítulo 14. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra se estremeceu porquanto era tremor de Deus. E olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá e Benjamim. Eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse, pois, Saul ao povo que estava com ele, ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estava ali. Agora, Jonatas está lá, está ganhando. Os filisteus estão perdendo. O que eu faço? Deus, o que eu faço? Samuel não veio, não está aqui. Eu vou orar, vou buscar a direção de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim, que bom. Durou pouco. Ativismo. Pessoas fracas não dão continuidade à comunhão com Deus, ao relacionamento com Deus, porque quando a aflição bate bem de pertinho à porta, eles deixam a comunhão com Deus e acham que suas forças, seus ideais, que sua personalidade, que seu entendimento e conhecimento da vida lhes darão recursos para o sucesso. Pessoas fracas não ganham batalhas em oração. Não. Elas terminam antes da palavra da vitória.
Porque a sua vitória, a minha vitória vem do céu. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Mas muitas vezes existem alguns de nós falta de condições de prevalecer e de permanecermos em oração, não permanecermos buscando a Deus, não permanecermos colocando a cara no pó e buscando a direção. A aflição bate a porta e dizemos: Deus, apressa-te porque eu tenho que ir atrás de saída. Espera aí. Você não está aqui buscando uma saída? Eu tenho que ir atrás de solução, eu tenho que fazer alguma coisa. A Bíblia diz assim. Então Saul disse a Aias, versículo 18: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote. Para tudo, para com esse negócio, para. Ativista. Os ativistas acham que orar, esperar e confiar e buscar direção é uma perca de tempo. Eles são hábeis, são inteligentes, são espertos, são experimentados na vida. Eles têm um jeitinho, um plano B, C, D, dependendo da situação. Será que os filhos de Deus não têm percebido que as vitórias são ganhas com a oração e são perdidas por falta dela? É a oração que coloca sobre a minha vida e sobre a sua vida o selo da vitória. Quando ele vê o alvoroço, ele diz assim para o sacerdote: para tudo, para que esse negócio é perca de tempo, vamos sair para a guerra, vamos sair para a luta. E foi o que ele fez. Você faz isso? Está orando, está buscando, mas o cerco aperta. Você fala: peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá. Quinto pecado contra o futuro dele: desobediência. Primeiro pecado qual é? Timidez. Segundo pecado? Personalidade alta. Terceiro pecado? Quarto pecado? Está bem baixinho, mas tudo bem, é ativismo, né? Quinto pecado, desobediência. Houve uma ordem para ele: você vai matar todos os amalequitas e você vai matar todo o gado, não vai deixar nada vivo. Essa foi a ordem. Porque eles não saíram ao encontro de Israel quando Israel precisava de ajuda. Uma ordem é uma ordem e ponto. Ah, mas aquele homem tímido, vendo a oportunidade de salvar o melhor do despojo, aquelas ovelhas gordas, aquelas vacas gordas, ai que judiação, vou matar isso aí. Isso aí dá um churrasco. Ordem é ordem. Eu e você, nós não podemos desobedecer a ordem. Deus manda e ponto. Eu sempre digo a vocês uma coisa: quem tem dificuldade de obedecer não serve para ser crente. Ele pode ser qualquer outra coisa. Ele não serve para ser crente, porque Deus manda. Deus manda e ponto. Não tem acordo. Acabou. Tem gente que ele não serve para ser crente, porque ele não sabe obedecer. Ele sempre vai querer dar aquele jeitinho, ele sempre vai querer burlar, ele sempre vai querer dar aquela mexidinha, ter um capítulo paralelo, um versículo paralelo, um socorro paralelo, onde ele possa fazer a sua vontade, o seu querer, e depois ainda quer enquadrar Deus naquela situação. Ordem é ordem, mandamento é mandamento, e eu fui chamada e você chamado para obedecermos. O que ele fez? Ele guerreia, mata Agag, captura Agag, mas não mata, não obedece, e captura o melhor das ovelhas. Samuel chega no arraial e diz: que balido é esse que eu escuto? Ele diz assim, vamos lá. Ai, Senhor. Versículo 9 do capítulo 15. E Saul e o povo pouparam a Agag, o melhor das ovelhas, das vacas, e da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, magra, desprezível, destruíram. Tudo que é fácil, você faz. Tudo que é difícil, não faz. Ele fez isso aqui, ó. Tudo que dá para fazer, não, eu tenho muita facilidade de ajudar, mas eu não tenho facilidade nisso. Então, o que é fácil, você faz, o que é difícil, você não faz. Foi o que ele fez.
Os gordos, os robustos eu não mato. Mas aqueles doentes, isso aí eu mato. Obedeço só em partes. Mas eu estou obedecendo. Metadinha, mas eu estou obedecendo. Existe obediência por metadinha? Não. Se existisse obediência de metadinha, existiria purgatório. Hã? Aí você ficava purgando. Porque obedeceu por metadinha. Ou você obedece ou você não obedece. A Bíblia diz assim... quando ele foi exortado, ele diz assim, versículo de número 14, Samuel disse que balido é esse? Versículo 15, de Saúl de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas. Não, meu Deus, que é isso? Para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Sabe o que nós fizemos? Nós poupamos tudo para o holocausto, tudo para Deus. Mas é cara de pau esse homem, fala a verdade. Gente, que jeitinho, esse homem tinha que ser brasileiro, fala a verdade. Esse homem tinha que ser brasileiro, ele nasceu na nação errada. Ele tinha que ser brasileiro. Quando é perguntado a ele, o que é isso? É de Amaleque, mas a gente só poupou para Deus, porque nós vamos fazer algo tão bom para Deus. Bom para Deus é sua obediência. Bom para Deus é você honrar os mandamentos. Bom para Deus é que você obedeça a Ele de uma maneira determinante. Isso é bom para Deus. Aí, eu disse para o povo, vocês não fazem isso, mas o povo, irresponsável, ele não assumiu nem a responsabilidade, ele era o rei, o que ele mandava estava mandado. Isso aqui era tudo dele, mas ele jogou a culpa nos outros. Você também joga a culpa nos outros pela sua má sorte, porque sua vida não está boa, porque você não vive bem. Um é culpado disso, outro é culpado daquilo, outro é culpado daquilo outro. Ele fazia isso. A Bíblia diz assim, versículo de número 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Sabe quem é você? Você é um rebelde. Porque quem não obedece o mandado do Senhor é rebelde. Você quer se passar por bonzinho, mas na verdade você foi incapaz de obedecer. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você e um feiticeiro para Deus é a mesma coisa. E porfiar é como iniquidade e idolatria. Você e um idólatra para Deus é a mesma coisa. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Ele comete 5 pecados contra o futuro dele. Timidez, a personalidade dele que saía na frente de tudo. Depois, a autossuficiência. Depois, o ativismo. E por último, ele era um homem desobediente. Ele achava que podia dar um jeitinho naquilo que Deus ordenava. Eu queria perguntar uma coisa para você. Qual é a ordem de Deus que você não está obedecendo? Então, peraí. Se você não está obedecendo, para de esperar por milagre. Porque isso é tentar Deus. Você pede oração para um, pede oração para outro, recebe oração. Só que na hora de fechar a boca, na hora de submissão, na hora de humildade, você não faz. Mas você está esperando milagre, espera deitado, porque ele não vai vir. O que traz milagre é obediência. A obediência é a composição principal, o ingrediente essencial para o nosso milagre. Você quer milagre? Seja obediente. Você quer milagre? Ouça Deus. Faça o que Deus manda, o que Deus ordena. Só existe um canal e um caminho para o milagre, a obediência. Só. Não existe segredo para se receber milagre. Obedecer. Aí você não obedece, você continua da mesma maneira, agindo do mesmo jeito, e você pede oração para a intercessora, e você recebe oração, e você fica, oh Deus, o Senhor não me ouve, e você tem ouvido Deus? Então você não reclama. Sua audição e a de Deus tem que trabalhar junto, né? Escute Deus, então Deus te escutará. O que você diz, o que você vive, tá? É o que você vive que a audição de Deus gosta de ouvir, tá? É o fruto daquilo que nós vivemos, daquilo que nós buscamos com intensidade, da prática, da obediência dos mandamentos. Pastor, obedecer é muito difícil.
Se fosse fácil, não chamava obediência. Você tem que entender isso. A obediência custa. E nós temos que aprender a pagar o preço de dizermos não para nós mesmos e sim para Deus. Você quer vitória? Você quer vitória? Então, deixa essa timidez, busque o Espírito Santo. Segundo, para de viver para você mesmo, comece a viver para Deus. Terceiro, confia no Senhor e para de querer chefiar a sua vida, gerenciar a sua vida. Quarto, para de ativismo. Comece a orar mais, comece a ler a Bíblia, comece a cultuar mais. E quinto, aprenda a obedecer sem questionamento. Pronto. Você está salvando o seu futuro, você está livrando o seu futuro e abençoando o seu presente. Você pode dizer amém? Quais são as 5 maneiras que você abençoa o seu futuro? Ousadia. Segundo, Espírito Santo coordenando você. Terceiro, confiança e dependência única e exclusivamente de Deus. Quarto, mais oração e menos embaraço, igual peru em véspera de Natal. Quinto, obediência. Você salva o seu futuro. Você garante o seu futuro. Como é que você pode dizer hoje, meu futuro está garantido? Por quê? Porque eu tenho ousadia do Espírito Santo. Segundo, é o Espírito Santo que governa a minha vida. Terceiro, eu confio e dependo de Deus. Quarto, eu tenho uma vida de oração, uma vida de comunhão, não sou ativista. E quinto, eu aprendi a obedecer. Futuro salvo. Você pode dizer para qualquer um, meu futuro está garantido, porque eu tenho 5 pilastras praticadas na minha vida.